Boa noite, caros alunos do curso de Direito Ciências Políticas da Unibra. Vamos iniciar agora a nossa aula. Hoje iremos falar sobre direitos humanos. Direitos humanos, queridos, nada mais é do que os direitos fundamentais. Enquanto direitos humanos abrange todas as pessoas, certo? Enquanto não positivados é apenas uma aspiração. Depois que positivado, ou seja, se tornado norma dentro da norma maior, que é a Constituição, se torna direitos fundamentais. Vamos ao conceito. Direitos humanos são todos os direitos básicos, inerentes a todas as pessoas sem distinção, adquiridos com seu nascimento, tais como direito à vida, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, e que ainda não receberam positivação constitucional e até então são apenas aspirações. As pessoas já nascem sendo titulares desses direitos básicos. Os direitos humanos tornam-se direitos fundamentais quando são positivados. E qual a norma que eles são positivados? A Constituição, tornando-se agora objetivos a serem alcançados, não só pelo Estado, como também pelos demais atores privados. Temos como classificação a questão dos direitos humanos da história, né? A historicidade. A historicidade significa que os direitos fundamentais variam de acordo com a época e com o lugar. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos de forma concorrente, ou seja, é possível exercer dois ou mais direitos fundamentais ao mesmo tempo. Indisponibilidade. O titular não pode dispor dos direitos fundamentais. O que significa isso, gente? Por exemplo, eu dispor do meu direito de alimentos, certo? Negociando com terceiros. Eu não posso dispor porque é uma questão de humanidade, é uma questão pessoal de alimentação. Então, o direito a alimentos não é disponível, não é um direito disponível, como é, por exemplo, a venda do imóvel. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser transferidos a terceiros. Irrenunciabilidade. O titular não pode renunciar a um direito fundamental. A pessoa pode até não exercer esse direito, mas não pode renunciá-lo, como o direito à vida. Eu não posso renunciar ao direito à vida. Eu não posso renunciar o direito a alimentos, porque é uma questão fundamental. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não estão sujeitos a nenhum tipo de prescrição, pois são os mesmos, são sempre exercitáveis sem limite temporal. Exemplo, o direito à vida. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais não podem ser fracionados. A pessoa deve exercê-lo em sua totalidade. Interdependência. Significa que os direitos fundamentais são interdependentes entre si. Isto é, um direito fundamental depende da existência do outro. Por exemplo, a liberdade de expressão necessita do respeito à integridade física. Complementariedade. Os direitos fundamentais possuem o atributo da complementariedade, ou seja, um complementa o outro. Exemplo, o direito à saúde complementa a vida, e assim sucessivamente. Universalidade. Os direitos humanos são apresentados como universais, ou seja, são destinados a todos os seres humanos em todos os lugares do mundo, independente de religião, de raça, de crença. No entanto, alguns autores mostram que em certos países os direitos humanos não são aplicados em razão das tradições culturais. Seria a chamada teoria do relativismo cultural dos direitos humanos. Isso ocorre naqueles países orientais lá do Talibã, onde não são respeitadas os direitos à vida e à liberdade de expressão. Por exemplo, um homossexual, ele pode vir a ser enforcado em praça pública, o que não é admitido em nenhum outro país do mundo.
Limitabilidade. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Os mesmos podem sofrer limitações, inclusive pelo próprio texto constitucional. Exemplo, limitação explícita. No artigo 57A do artigo 5º, inciso 57A do artigo 5º, em que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. Então, isso é uma oposição à ilimitabilidade do direito constitucional. Em caso de guerra, pode haver pena de morte, tá? Porque não é admitido pena de morte normalmente, comumente. Origem histórica. A origem histórica dos direitos humanos vem da época do cristianismo, né? Teve origem no cristianismo, sendo que o cristianismo nasceu na antiga Palestina, onde era situado o Estado de Israel. Os mandamentos que em Cristo, Jesus Cristo pregava sua mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas. Era de entendimento de fácil assimilação, mas amar ao próximo como a si mesmo era um ensinamento polêmico, porque como uma pessoa que era judeu ia amar o próximo que tinha tomado o seu estado e que tinha mandado matá-lo. Então sempre teve essa polêmica na questão dos mandamentos lá de Jesus Cristo e na origem do cristianismo. Mas já tinha a conotação de que existiam direitos humanos, porque amar o próximo como a si mesmo é respeitar o limite de cada um, é respeitar a diversidade de cada um. Desse modo, o respeito pelo próximo é o respeito pelos direitos humanos. Não podemos fazer o mal ao próximo, pois os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim, o ensinamento cristão de amor ao próximo é o fundamento histórico dos direitos humanos. Direitos humanos fundamentais constitucionais. No plano internacional, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, dado pela ONU em 1949. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi expandida por quase todo o mundo, né? E pregava realmente os direitos fundamentais da pessoa humana. No plano interno, nós temos a Constituição como sendo a grande norma de garantias fundamentais dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição Federal, as liberdades individuais. Pode haver aumento desses direitos, mas nunca a supressão ou diminuição dos mesmos. Até porque estão inseridos no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, como cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas imutáveis. Não pode ser mudada por emendas constitucionais. O artigo 6º da Constituição Federal, que nos fala dos direitos sociais. O artigo 14 a 16 da Constituição Federal, que fala dos direitos políticos. O artigo 225, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 6º e artigo 196, que fala sobre o direito à saúde, a garantia fundamental à saúde. A emenda 45, a emenda constitucional 45/2004, acrescentou no artigo 5º o parágrafo 3º, o qual dispõe que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, gente, Câmara Federal e Senado Federal, por 3/5 dos seus membros em 2 turnos, equivalem às emendas constitucionais, ou seja, esses tratados ganham status de norma constitucional. Então, vamos lá. Os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, eles entram no parlamento e vai ter a votação. Essa votação equivale à votação de uma emenda constitucional. Então, essa norma que lá fora é um tratado internacional, se torna norma nacional a nível de Constituição, como se ela estivesse dentro da própria Constituição. Bom, observada a questão dos direitos humanos, vamos estudar um pouco sobre o poder estatal e a separação dos poderes.
O poder estatal, gente, vem da época, né, da época remota, da época da antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lá da Idade Antiga mesmo, teve o grande filósofo grego chamado Aristóteles, que todos vocês já ouviram falar, né? Primeiro, até a visão partidária do poder estadual, do poder estatal, tá? Segundo mesmo, o Estado dividia seu poder em 3 funções: legislativo, executivo e judiciário, exercido pelo soberano na época, ou seja, o governante exercia os 3 poderes em uma só pessoa. Concentração de poder era o absolutismo da época e não havia justiça social. Por quê? Porque quem fazia as leis era quem julgava e quem administrava o Estado. Eram a mesma pessoa. Mas Aristóteles teve essa visão de separação desses poderes, tá? Então, ele já previa e já disse naquela época ao soberano que, olha, você exerce o poder legislativo, que é criar leis, o executivo, que é administrar o Estado, e do judiciário, que é julgar os casos, né? Mas não havia justiça social, porque não podia uma pessoa só estar concentrando esse poder tão grande, né, que eram os 3 poderes juntos. Aí veio o nosso francês Montesquieu, que pregou o princípio da separação dos poderes, a tripartição dos poderes, onde o poder legislativo tinha a ver com o poder executivo, tinha a ver com o poder judiciário, todos autônomos, mas tinham relações entre si. Em vez de poder, está ali a palavra função. Na realidade, o poder, em estrito senso, seria o poder soberano. Isso não é o que quer dizer o poder legislativo, judiciário e executivo. Seria mais para a função. Então, o Estado teria 3 funções: função legislativa, função judiciária e função executiva. Mas ficou a questão do nome poder. Mas o poder-função, para a gente não confundir como poder soberano, tá? Esse poder é um poder-função, função de. Então, Montesquieu, ele, através do princípio dos 3 poderes, ele prevê que o legislativo vai ter uma função típica e uma função atípica. Oi, como assim? A função típica é preponderante de fazer, de criar leis. Esse é, podemos dizer, a atividade essencial do poder legislativo, né? E a função atípica seria a atividade secundária, ou seja, o próprio poder executivo também exerce, né, humanos do poder executivo. Quando se administra seus órgãos, quando o poder legislativo faz concurso público para as suas casas, quando o poder legislativo também exerce um pouco do judiciário, como quando faz o impeachment de algum presidente, está lá prevista onde? Na Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que vai informar qual a função típica e qual a função atípica dos poderes. Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é administrar o Estado, criar políticas públicas. A função atípica, que é a função secundária, a atividade secundária é criar leis. Como assim criar leis? O Poder Executivo cria. Sabe como? Com os decretos autônomos, com as medidas provisórias exercidas pelo Presidente da República. E aonde está previsto? Na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ele como norma absoluta, né, como norma máxima do poder do Estado, ela demanda que o Poder Executivo também exerce não só questões do legislativos, como também assuntos referentes ao judiciário. Sabe quando? Quando diz respeito ao Poder Judiciário, quando julga os recursos de multa, né? Que seria uma função preponderante do Poder Judiciário, mas o Poder Executivo exerce essa função. Já no Poder Judiciário, a função típica preponderante é julgar. Julgar de acordo com a lei. E a função atípica, que seria a função secundária,
seria também de administrar. Como assim, professor? Administrar como faz o concurso público, certo? Não tem que se referir ou esperar que o executivo faça um concurso público para assumir o órgão do judiciário. Então, o próprio órgão do judiciário faz seu concurso público, né? E quando legisla? Ora, o Poder Judiciário, querendo ou não, também legisla. Sabe quando? Quando através das suas súmulas vinculantes, né? E também, bem como seus regimentos internos, certo? Então, cada poder tem a sua função típica, mas tem a sua função atípica, ou seja, eles estão correlacionados o tempo todo. Nenhum é o poder absoluto. O legislativo vai fazer a lei, então o poder executivo não vai poder. O poder judiciário só faz julgar, não vai poder administrar. Quem vai administrar ia ser o poder executivo. Então ia criar um caos. Então os poderes, eles são autônomos, mas harmônicos entre si. E isso tudo, gente, está previsto na Constituição Federal. E na Constituição Federal não existe hierarquia entre os poderes, certo? Eles estão num nível horizontal igual. Mas existe o sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? É o controle de um órgão sobre o outro, certo? Não deixar ultrapassar o limite do outro. Tanto que existe as ADIM, que é as ações de inconstitucionalidade, né? Que é um ato do executivo ou legislativo que vai além da Constituição e quem julga é o judiciário. Aí está o controle de um órgão sobre o outro. Temos também como parceiros, né, do freios e contrapesos, a gente pode dizer o Ministério Público. O Ministério Público, desde a Constituição de 1988, teve um papel de destaque muito grande. Não só de ser o ator principal, né, dos crimes contra o Estado, mas passou a ser o fiscal da lei, certo? Então, aquele que abusa do poder, aquele que ignora as funções que tem que fazer, né? Ele responde sim. O Ministério Público faz as suas recomendações. O Ministério Público é um órgão autônomo, tá? Mas quem nomeia o Procurador-Geral do Ministério Público é o governador, certo? Então, sempre tem quem nomeia o presidente, o STF é o presidente. Então, vocês veem que sempre há uma relação de harmonia entre um poder e outro, para não dizer outro nome, tá? E aí vem os tribunais de contas do Estado e os tribunais de contas da União, que exercem também o sistema de freios e contrapesos quando são vigilantes, né, e julgam as contas prestadas pelos poderes públicos, tanto a nível da União, como Estado e como município. O município, ele não tem um tribunal de contas, quem julga é o Tribunal de Contas do Estado também, tá? Não existe um Tribunal de Contas do município, tá? E o Tribunal de Contas da União, que está lá de olho em tudo que a União faz, contrata, gasta, certo? Então, esses órgãos, Ministério Público e o TCE e o TCU, funcionam como órgão de apoio de freios e contrapesos para o controle do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Passamos agora a analisar a representação política dos cidadãos. A representação, o conceito de representação significa agir por interesse ou em nome de alguém, certo? Eu chego para mim e digo, eu estou representando o órgão tal, eu estou representando fulano de tal. Esse é o conceito de representação, agir por interesse ou em nome de alguém. Mas a representação política, ela muda um pouco esse conceito, certo? Porque a representação política,
ela ocorre quando o cidadão elege representantes, também cidadãos, para ocuparem determinados cargos eletivos. Os cargos eletivos são exatamente os cargos que são eleitos pelo povo, tá? Então, na democracia representativa, que surgiu desde a Revolução Francesa de 1789, esse modelo está atualmente consagrado. Por quê? A democracia representativa vem da questão das eleições, de poder ter o voto democrático, a escolha democrática dos seus representantes. Então, é um modelo que realmente está consagrado. A maioria hoje tem essa democracia e elege os seus representantes políticos. O sistema de governo democrático se baseava em quatro princípios. Os governantes eram eleitos pelos cidadãos através de um processo eleitoral realizado periodicamente. Hoje se encontra assim. Os governantes dispunham de um grau de autonomia em relação aos interesses dos governados. Hoje, o sistema de freios e contrapesos já equilibra a balança. As decisões políticas estavam enquadradas em um clima de debate e confronto de ideias. Acontece ainda assim. A gente vê aí os lobistas sempre na questão de defender os interesses de determinada área, de determinada atividade, de determinada conceituação. Os diferentes poderes de uma nação, legislativo, executivo e judiciário, atuavam de maneira independente, de tal forma que a representação política de um governo, o poder executivo, não podia intervir nos outros poderes. Isso não ocorre como a gente viu. A tripartição dos poderes tem sempre relação um com o outro, até porque eles exercem o sistema de freios e contrapesos de um órgão para o outro, certo? Então, há uma limitação, sim, eles não são absolutos, certo? Eles têm uma limitação em exercer os seus poderes. E também a vigilância pelo Ministério Público, né? E pelos tribunais de contas, como eu já falei. Requisitos de representação política baseados nos ideais democráticos. Então, a questão da eleição democrática só acontece no sistema de governo democrático. Em outro sistema é diferente, certo? Então, no sistema democrático, que é o que a gente está estudando, a gente se baseia nos ideais políticos, nos ideais democráticos. Quais são eles? Todos os eleitores devem estar em um plano de igualdade, o que, em termos populares, é conhecido como um cidadão, um voto. Um cidadão, um voto. Então, todo aquele que é um cidadão, ou seja, já pode votar, já pode exercer seu direito de voto, eles têm que estar no mesmo plano de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Os representantes que exercem as funções do governo precisam ser controlados pelos representantes da oposição. Gente, se não houver oposição, né, só vai haver um partido, só vai haver um governante. Não vai haver a discussão, né, que é salutar dentro de um processo democrático. Então, sempre vai ter a posição e a oposição. Qualquer representação política deve estar baseada no respeito às leis e ao Estado de Direito. Qualquer representação política. Então, qualquer um dos cargos eletivos deve estar baseado no respeito à lei e ao Estado de Direito. No conjunto da sociedade, deve haver mecanismo de participação para que a cidadania possa conhecer sua opinião e não limitar-se ao voto a cada certo período de tempo. Existe sim, gente, mecanismos de participação. Existem as câmaras, existem os conselhos de saúde nacional, estadual, todos esses formados pela sociedade civil,
que é a participação do cidadão. Quinto, que a liberdade de expressão e o conjunto de liberdades possam ser exercidos com convivência e tolerância. Sexto, que o Estado garanta a igualdade de condições entre os diferentes partidos políticos que estão em disputa e que o resultado final das eleições seja respeitado. Bom, isso é um aspecto polêmico, né? Porque igualdade de condições entre os diferentes partidos é difícil. Agora, com as modificações na lei eleitoral, se tornou mais perto essa questão de igualdade. Mas quando permitia-se que houvesse o engajamento de vários partidos apoiando o outro, era complicado, porque aquele partido pequeno, né, não conseguia chegar nem a eleger um cargo eletivo sequer. Então, isso tem a ver, sim, com o estado atual democrático que nós estamos vivendo. O papel do cidadão na representação democrática. Esse papel, gente, é o de vocês, é o meu, é o nosso. Qual o nosso papel como cidadão na representação da democracia? Certo? Aí cada cidadão tem sua própria visão sobre qual deve ser sua participação na vida política de seu país. Eu entendo que aqui no Brasil a gente não é voltado muito, está se despertando agora a questão da representação democrática e a participação do cidadão dentro do processo democrático. Porque muitas vezes as pessoas votam e votam por conveniência, vota porque ganhou a cesta básica, vota porque ganhou um trocado, vota porque teve uma promessa de emprego. Nunca vota no ideal, né? O ideal da sociedade, o ideal que leva o país para frente. Não. A gente está tendo essa consciência agora com vocês jovens. Vocês jovens são o futuro do país. Então, o papel é muito importante de exercer a sua cidadania, de exercer o seu voto. Alguns cidadãos consideram que votar periodicamente é suficiente. Outros cidadãos não querem participar e decidem não votar em nenhum dos possíveis representantes. Aí vota nulo, vota em branco. Há um setor de cidadãos que considera que o sistema democrático deve incorporar novos mecanismos de participação. O referendo derrogatório, o referendo probatório ou a consulta popular. Gente, todos esses que eu falei agora são consultas populares, tá? Tem o apoio popular. O referendo é quando você aprova uma lei e leva para o debate do popular, do debate do cidadão, certo? Se ele concorda, se ele não concorda, o que deve mudar da lei, o que não deve, certo? Então isso é um referendo. Está previsto na Constituição, como também o plebiscito está previsto na Constituição. Então, várias pessoas dão várias sugestões de como que acham que deve ser o ideal. Mas, na realidade, na hora do voto, a gente não está nem querendo ir votar. Sabe por quê? Porque a gente vive num país democrático, mas o voto é obrigatório. Que chatice, não é? A gente, em vez de descansar no feriado, aí vai ter que obrigatoriamente votar, porque senão vamos ter os nossos direitos cerceados, né? A gente não vai poder viajar para o exterior, a gente não vai poder comprar alguma coisa fora que vai aparecer o CPF, que vai aparecer o título de eleitor, né? Não vou poder tirar o passaporte. Então, a gente tem o direito nosso cerceado. Olha só, como é que a gente vive, e aí, para vocês pensarem, alunos, como é que a gente vive num país democrático, mas nosso direito ao voto, ele é obrigatório. Não é uma coisa antagônica, né? Como acontece isso? Bom, existem sim várias consultas populares, né? Até a nível de município, que são as audiências públicas também. Quando há um interesse em algum assunto, se faz uma audiência pública, e essa audiência pública pode ser tanto estadual
como municipal, como federal também. Está previsto como um papel do cidadão, né? E a consulta popular também está prevista. Sabe quando? Por exemplo, aqui a gente tem uma lei chamada Plano Diretor, onde o papel do cidadão, a consulta popular, ela é essencial para o plano diretor ser aprovado. Então, o cidadão tem que ser consultado antes da lei ser aprovada, né? É o tipo de plebiscito, né? E não de referendo. Referendo é quando a lei já está pronta e se vota o povo para votar naquela lei, tá? Mas existe sim a consulta popular, existem as audiências públicas populares, que a sociedade civil participa também, né? Se fala, por exemplo, que a Câmara Municipal, eu já ouvi muito falar nisso, a Câmara Municipal deveria ser extinta. Deveria existir um conselho da cidade, né? Com o cidadão, com a participação da sociedade civil. Então, e que não fossem remunerados, né? Aí sim vocês iam ver realmente os interesses e ideais da cidade, do estado e do país ir para frente. Terminando nossa aula, e a gente fala do referendo. É uma consulta popular sobre o assunto de grande relevância, no qual o povo manifesta-se sobre uma lei já constituída, ou seja, é uma votação convocada após a aprovação do ato, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. O referendo é um importantíssimo instrumento de participação popular direta, útil na decisão sobre a formulação de políticas nacionais, de políticas públicas, de políticas estaduais e municipais também. Uma boa noite para vocês e a gente se vê em breve.